aí sim você consegue, né, acessar isso e visualizar como que era a vida daquele antepassado, como que ele vivia sendo tolerante, né? E também ter essa capacidade de compreensão e entendimento das situações no lugar de que você tem uma visão mais aberta para o todo, ou seja, tem uma situação de conflito, você consegue perceber quais são os anseios mais profundos de cada uma das partes, né? Então, a gente trouxe aqui também o conceito de sentidos psíquicos, que nada mais é do que os poderes do Espírito Santo no cristianismo ou em outras religiões, né, de matrizes africanas, por exemplo, ou kardecismo, seria a mediunidade sem fazer mediação com espíritos, que é o que chama de mediunidade, mas não é a mediunidade em si, né? Isso é um equívoco grande, mas eu estou trazendo aqui só para trazer luz para esse equívoco, que a mediunidade é fazer a mediação, ou seja, no campo do direito, do jurídico, fazer a mediação entre partes, né? Eu escuto a parte A e a parte B, e aí eu vou mediando a comunicação, a negociação entre essas duas partes, utilizando a mediunidade, aspas, né? Que são os sentidos psíquicos. Então, nada mais é do que o que as pessoas, de maneira comum e popular, acabaram chamando de mediunidade, mas é o uso dos sentidos psíquicos, que você pode ou não utilizar para falar com espíritos. Você não precisa fazer isso. Os sentidos psíquicos também são naturais do corpo humano, né? Então, todas as pessoas, todos os bebês recém-nascidos, eles nascem com essa naturalidade dos sentidos psíquicos abertos, e à medida que a gente vai tentando se encaixar na sociedade, que a gente vai adquirindo medo, ou bloqueios, ou pânico, é quando a gente vai, né, não conseguindo mais abrir os nossos sentidos psíquicos, ou fechando, ou bloqueando mesmo. E a clareaudiência é a tolerância, né? Abre a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros, ouvir os diferentes planos, né? Atrelado com a manifestação física da realidade também. Então, quando você desenvolve a clareaudiência, é quando você consegue ter aquela habilidade de ouvir as pessoas perto, ouvir os espíritos, se você quiser, ouvir os pensamentos das outras pessoas, né? E também está atrelado com a habilidade de manifestar fisicamente. Então, a habilidade de manifestação física mesmo tá muito relacionada com a questão da clareaudiência. Outra coisa que eu queria falar aqui da clarividência também é o que a gente chama de visão remota. Então, você consegue ter a visão de algo distante, né, de você. Você consegue visualizar, por exemplo, um planeta, sei lá, e depois você vai entender como que é a composição daquele planeta, e aí magicamente você descobre que você acertou, né, por exemplo. Ou então quando você está tentando encontrar tal pessoa, Paramahansa Yogananda fazia isso, por exemplo, né, para conseguir encontrar as pessoas que ele precisava. Então são as habilidades do yogi, que nada mais é do que os sentidos psíquicos mesmo, né, só que bem desenvolvidos. Ele, para encontrar pessoas, você consegue se concentrar e ir entendendo onde a pessoa está, né, na época de Paramahansa Yogananda. Não tinha formas muito mais fáceis do que essa de encontrar as pessoas, de saber exatamente onde elas estavam. Então, ele usava bastante a visão remota. Inclusive, tem uma história que Paramahansa Yogananda conta que ele utilizou essa habilidade dele de encontrar pessoas para achar um discípulo dele que, antes de morrer, ele pediu, me encontre na próxima vida e me convide para ser o seu discípulo de novo. E aí ele prometeu para esse discípulo que ele faria isso, e aí ele foi tentando buscar por anos até que ele achou esse discípulo, chegou na casa e falou: olha, ele me pediu, mas assim, você, né, como mãe, você decide, mas ele me pediu para encontrá-lo. E aí esse discípulo voltou a ser um dos aprendizes de Paramahansa Yogananda, mesmo numa vida seguinte. Então, basicamente, os sentidos psíquicos, eles se desenvolvem através de virtudes. Deixa eu só mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que eu queria mostrar como aqui é a live de aquecimento, né, para a nossa Black Friday, Portal 1111. Dentro da oferta da Black Friday, Portal 1111, a gente vai ter o que a gente chama de treino virtuoso. Para quem não conhece o treino virtuoso por dentro, eu vou mostrar um pouco sobre ele. Deixa eu tirar aqui um pouquinho eu da frente do treino virtuoso, né? Então vamos lá. Basicamente, o treino virtuoso, ele é o desenvolvimento de virtudes para a
as habilidades psíquicas. Então, ser o intuitivo, curar fisicamente, manifestar fisicamente, ler mentes, ver o futuro, ver a verdade divina. E aí tem várias outras habilidades psíquicas. Essa daqui em verde são as principais, mas tem dominar os elementos, né? Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, nossas antepassadas bruxas, elas utilizavam os elementos como domínio, ou seja, havia, isso no Egito Antigo também acontecia, né, haviam formas de você dominar os elementos como água. Então, se estava chovendo, se você queria que chovesse, você poderia dominar os elementos. Isso era muito utilizado nos nossos antepassados. Produzir arte e música, teletransportar, sim, gente, existe sim. Não envelhecer, e várias outras, dobrar leis, por exemplo. Então, por exemplo, a lei do tempo, né? A lei do tempo, quando você dobra a lei do tempo, você consegue esticar ou acelerar o tempo na sua perspectiva individual. Então, por exemplo, quando você vai em terreiros ou quando você vai em lugares espiritualistas, onde a liderança daquele lugar tem virtudes o suficiente para dobrar a lei do tempo, e você vai passar numa consulta, né? Por exemplo, aí você fica lá dentro 1 hora e você tem a sensação de que ficou 1 hora, e quando você olha no relógio, você viu que passou 10 minutos. Então, aquela pessoa pode estar dobrando o tempo, a lei do tempo. É muito comum isso acontecer em alguns lugares mais espiritualistas, tá? Então, tem aqui algumas habilidades, né? Então, tem pessoas, terapeutas, que trabalham com a causa e efeito, dobrando a lei da causa e efeito, que nada mais é do que o que a gente conhece como lei do karma, né? Então, quando você tem a habilidade de dobrar a lei da causa e efeito, você faz o que muitos terapeutas falam e comentam como queima de karma, né? Então, você consegue queimar o karma da pessoa, dobrando a lei da causa e efeito. Então, você vai adquirindo através de virtudes. E o que são virtudes? Exemplo, aceitação, ação, ajuda, alegria, amorosidade, assertividade, beleza, bondade, carisma, bravura, tem uma série delas aqui, né? E essas virtudes, elas auxiliam e liberam determinadas habilidades psíquicas e dobrar determinadas leis, né? Então, por exemplo, ser intuitivo, você precisa da lei, da virtude, perdão, da bondade. E também, vamos ver outra aqui, também da virtude do entendimento, né? Que está atrelado com o desenvolvimento da clarividência, da capacidade de terem clareza e entendimento das situações, né? Que mais? Vamos lá. Então, você também, tolerância e verdade. Então, quando você libera algumas virtudes, treina, desenvolve e adquire mestria em algumas virtudes, você vai desenvolvendo habilidades psíquicas. E dentro do treino virtuoso, a gente faz isso ao vivo, ou seja, a gente faz isso virtude por virtude. E aí, cada uma das virtudes, né, tem aqui a aula sobre a virtude, tem exemplos, crenças, substituição de crenças que bloqueiam essas virtudes, sentimentos que acabam bloqueando essas virtudes. Então, só para vocês entenderem um pouco mais sobre esses sentidos psíquicos, né? Um pouco mais sobre a ideia do desenvolvimento dos sentidos psíquicos, como ativar os sentidos psíquicos desenvolvendo virtudes. Tolerância, por exemplo, abre a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros, né? Porque pode ser que você escute alguma coisa sobre você, inclusive. Então, à medida que você transcende a dualidade, esse conceito entre certo e errado, bonito e feio, serve e não serve, e vai tendo entendimento de que, compassivo mesmo, de que todas as pessoas estão fazendo o que podem, o que conseguem, aí você consegue ter essa percepção maior sobre, né, os pensamentos dos outros. Deixa eu só ver o comentário aqui. Demorei para entrar na live porque estava na plataforma estudando sobre o desenvolvimento e estava falando sobre desenvolver os sentidos psíquicos. Bom estar dando continuidade contigo na live. Que legal, que linda. Gratidão, gratidão. Deixa eu aqui. Gratidão, Kátia. Pessoal, basicamente o que eu ia trazer sobre os sentidos psíquicos é isso, e como ativar os sentidos psíquicos, né? Espero que vocês tenham gostado. Sinto muito pro pessoal da outra rede, as redes horizontais, ou seja, o YouTube. Sinto muito por ter demorado para abrir a live para vocês, né?